estamos de volta com o RDTV. Hoje temos uma entrevista especial com o senador José Aparecido dos Santos, o Cidinho do PR. Lembrando a você, internauta, que pode participar conosco do chat ao vivo em nosso portal enviando perguntas ao senador. E os jornalistas Romilson Dourado e Patrícia Sanches já estão com o nosso convidado. Olá, Romilson. Olá, Thalita. Olá, você que nos acompanha. Ele tem 43 anos de idade e começou na vida pública aos 22 anos como prefeito de Nova Marilândia. Acabou sendo prefeito por 3 mandatos, depois secretário de Estado, também presidiu a AMM por 2 mandatos e hoje, há 22 dias, ocupa o cargo de senador em substituição ao titular Blairo Maggi. José Aparecido Santos, o Cidinho, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Romilson. Tá certo. Participa com a gente a jornalista Patrícia Sanches. Patrícia, muitas perguntas para o senador, hein? Muitas perguntas e, pelo que a gente conversou nos bastidores, projetos polêmicos a serem discutidos. É verdade. Participa com a gente também lá da redação do RD News, a jornalista Valéria, e a Thalita do estúdio vai encaminhar para a gente aqui, para o senador, as perguntas que você vai colocar no chat aí para a gente. Senador, eu inicio perguntando o seguinte: como tem sido a experiência, como tem sido a experiência nesses poucos dias na cadeira de senador? Olha, Romilson, apesar de que a gente assumiu num período eleitoral, nós tivemos só, depois que eu assumi na primeira semana, que teve sessão deliberativa, o senador Blairo ainda estava lá, e essa semana que teve sessão deliberativa também, mas assim, tem tido muita demanda, que as coisas têm acontecido, tem sido um trabalho assim intensivo. Eu tenho ido na segunda-feira à tarde ou terça-feira de manhã, voltado nas quintas-feiras, no final do dia. Final de semana tenho procurado viajar para o interior. Então, assim, é um momento totalmente novo na minha vida, né? Mas que tem sido assim, bastante positivo. Fui muito bem recebido pelos demais senadores, as pessoas respeitam muito. Então, para mim, eu estou me sentindo em casa. E, inclusive, tem uma visibilidade impressionante, porque em alguns momentos o senhor está presidindo a sessão do Senado. Eu já tive a oportunidade, durante 3 vezes já, de presidir a sessão do Senado Federal. Como eu fui presidente da Associação dos Municípios, ali você também tem que fazer a conciliação, e na presidência do Senado também dessa forma, você tem que ter ali, tem que ser maleável com uma situação, com outra e conduzir. E eu fui bem na primeira vez, a avaliação deles, não na minha avaliação. E nesse momento me convidaram mais 2 vezes, ontem até eu presidi a sessão, o presidente Sarney depois chegou, estava presidindo a sessão, e aí eu fui passar a cadeira a ele, né, ele falou, não, você está muito bem aí, fica mais um pouco, né. Então, para mim, fiquei bastante orgulhoso de estar presidindo uma sessão do Senado Federal em que está falando Eduardo Suplicy, está falando Pedro Simão, está falando Luiz Henrique, várias pessoas que são decanos da política, que a gente tem um respeito muito grande. Para mim, que cheguei lá agora, com certeza é muita honra. Senador, nessa semana houve uma vitória muito grande do governo do estado junto com os senadores de Mato Grosso. Aconteceu até algo inédito, que foi a presença de 4 senadores numa única reunião, que foi da Comissão Econômica, sobre a renegociação da dívida. E o senhor fez um duro discurso nesse sentido, falando que a União às vezes trabalha como uma espécie de agiota dos estados e municípios. Como o senhor avalia essa decisão, o aval do governo e até mesmo os juros aplicados? Olha, desde que eu assumi lá, o governador Sival me falou, Cidinho, o Blairo vai entrar em licença, é um projeto que a gente tem trabalhado já há muito tempo, né? E a gente precisaria que isso fosse voltado assim de forma bem rápida. Então eu procurei pegar do fio da meada, e quando eu pego uma coisa, eu pego para valer mesmo, né? No Ministério da Fazenda, depois da Casa Civil, falei com a ministra Gleice umas 3 vezes, fui lá falar com o secretário Nelson Barbosa, e na semana passada essa apreensão, porque só tinha essa semana de sessão deliberativa, se não fosse agora, talvez só depois das eleições, né? Então, aí falei com o senador Delcídio do Amaral 3 vezes também, para que conseguíssemos colocar na pauta dessa semana a votação desse projeto, né? E graças a Deus deu tudo certo, foi tudo de última hora. O projeto chegou lá no Senado na segunda-feira, no final do dia, né, no final do dia, e nós conseguimos ler ainda na sessão de terça-feira, enviar para cá e voltar depois no plenário já na quarta-feira, no final do dia. Então assim, foi muito rápido, mas é um trabalho que vem sendo feito pelo governador Blairo Maggi de 2005.
que é a renegociação da dívida do Estado. Esse resíduo, apesar de não ser um valor considerável, assim, em termos do que o Estado deve, é apenas aproximadamente R$1 bilhão, mas ele tira o Estado hoje um comprometimento da receita líquida de 15%, o Estado hoje tem um comprometimento da receita líquida para pagar as dívidas, e 15% passa para 9%. Então, esse 6% é muito importante. Então, isso vai dar, só nesse final de ano agora, uma economia de aproximadamente 250 a 300 milhões para o Estado. E o que eu sempre falei lá, e alguns discursos que eu fiz, é que a presidente Dilma, ela fez uma cruzada contra os juros altos do que os bancos cobram para pessoa jurídica e física, e com razão, né? E alguns juros baixaram, não da forma que a gente esperava, mas baixaram. Só que, do outro lado, o governo federal cobra dos estados um juro exorbitante, né? Tem juro tem empréstimo que a União cobra 23% ao ano, sendo que a TJLP estava 8%, ontem baixaram para 7,5%. Quer dizer, então o governo estava falando uma coisa numa ponta e praticando outra, sendo injusto. E eu acho que a função do governo federal para com os entes federados, estados e municípios, não é agir como um agiota. Se esse juro fosse um juro mais barato, esses recursos ficariam nos estados para investir em infraestrutura, educação, saúde. Então, esse questionamento que eu fiz, talvez teria sido mais fácil essa renegociação com a própria União, se tivesse sido a flexibilização de cobrar dos estados um juro atual hoje, que esse juro de 23% está fora da realidade, do 18% a 19%, né, do que o governo ir fazer o que o Estado do Mato Grosso fez, e buscar um recurso em um banco americano, quitar a dívida e ficar devendo para o banco americano. Se o governo federal tivesse tido a sensibilidade de falar, não, vamos renegociar esse juro, seria bem mais tranquilo. Mas não teve. O Estado do Mato Grosso abriu um precedente importante para outros estados, que é, pela primeira vez, um estado conseguir um empréstimo internacional, quitar sua dívida com a União e ficar devendo para um banco em condições bem melhores do que está devendo para a União. Tá certo. Senador, vamos à redação do RD News com a jornalista Valéria. Valéria, sua pergunta. Bom dia, Romilson. Bom dia, Patrícia. Bom dia, senador. Senador, o senhor tem 4 projetos de lei no Senado. E em 2 deles, pelo que me parece, já existe regulamentação, que seria para o aproveitamento de disciplinas nas universidades e o desconto de matérias já cursadas nas mensalidades. Então, eu gostaria de ver com o senhor qual que seria, então, o diferencial dessas leis e por que o senhor as propôs. Bom dia, obrigado pela pergunta. Em algumas faculdades, eles realmente cumprem, né? Outras não cumprem. Quando você se transforma isso num projeto de lei, que você disciplina todas as matérias, você está numa faculdade lá em Rondonópolis, você é transferido para uma faculdade de Tangará da Serra. Aquelas matérias que você fez em Rondonópolis, às vezes a faculdade de Tangará da Serra aceita, às vezes não aceita, e às vezes cobra, outras vezes não cobra. Então, com o projeto de lei, se torna obrigatório de que a faculdade tem que aproveitar aquelas matérias lá e não pode cobrar novamente por quem vai fazer essa matéria. Em relação ao projeto, senador, o senhor apresentou um também, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, que é quanto ao plebiscito para unificar as eleições. Ao invés das eleições ocorrerem no país a cada 2 anos, ela ocorreria a cada 5 anos, o mandato passaria a ser de 5 anos, é isso mesmo? A intenção nossa é essa, Romilson. Eu já disputei várias eleições, sei da dificuldade, vejo a dificuldade que tem passado os candidatos a prefeito, a vereadores, né? E a ideia nossa é que nós tenhamos uma eleição única, entendeu? De presidente da República a vereador, porque o que acontece é o seguinte: quando o candidato a prefeito chega na eleição agora, ele procura o deputado, o coitado do deputado não está em condições de ajudá-lo, né? E daqui 2 anos, quando o deputado procura o prefeito, da mesma forma. Uhum. Então, quando acontece de você ter uma eleição unificada, há uma sintonia de uma chapa completa e tem um compromisso de ambas as partes, até em função da fidelidade partidária. Hoje está acontecendo, acontece, de que tem deputados que vai no município e não apoia o candidato a prefeito do partido dele. Uhum. Porque há 2 anos atrás, essa pessoa também não o apoiou. Com a verticalização das eleições, quer dizer, nós vamos estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo remando para o mesmo lado. Tá, senador, em que fase está esse projeto? O senhor apresentou agora, não há conflito não, porque há quanto tempo se discute isso? Ninguém teve essa iniciativa de apresentar a proposta? Na verdade, a minha ideia, tem o projeto mais ou menos idêntico, do mandato de 5 anos, mas a minha ideia é estabelecer isso através de um plebiscito. Porque todas as vezes que você vai, para você unificar a eleição,
você tem que prorrogar o mandato do prefeito, prorrogar o mandato do governador, do presidente. Então isso gera uma polêmica, né? Então o meu projeto é que nós tenhamos um plebiscito. E seria quando esse plebiscito? Plebiscito nas eleições de 2014, junto com as eleições de 2014. Nesse plebiscito, falando sobre as eleições únicas, né? E nesse plebiscito também autorizando a prorrogação do mandato dos prefeitos eleitos agora em outubro para 2018, então em 2018 teríamos uma eleição única, para os prefeitos e vereadores. Né? A partir daí, 5 anos de 5 anos de mandato. Então, o diferencial do meu projeto em relação a essa questão, primeiramente, é o plebiscito, que vai validar ou não essa questão das eleições unificadas, e também a questão da prorrogação do mandato dos prefeitos para mais 2 anos. Senador, o senhor também toca em outra ferida, vamos dizer assim, eleitoral, que é a questão dos cabos eleitorais nas eleições. O TRE, inclusive, Tribunal Superior Eleitoral, tem pedido para que haja uma redução desse número, e o senhor quer criar justamente uma lei para trazer regras aí mais rígidas para isso. Por quê? O que motivou o senhor? Qual que é a ideia geral dessa proposta que o senhor apresentou? Olha, Valéria, hoje, praticamente o cabo eleitoral em alguns municípios se tornou uma compra de voto disfarçada. Entendeu? Que tem cidades pequenas, que o cidadão contrata 200, 300 cabos eleitorais e ele desestabiliza o processo eleitoral. Então, qual que é a ideia? A ideia é de que nós possamos limitar isso ao número de eleitores. Praticamente ela acaba com essa questão do cabo eleitoral, fica bem reduzido o volume, basicamente daquilo que realmente é necessário. Temos algumas iniciativas hoje por parte do Ministério Público de fazer alguns taxas em alguns municípios, mas isso não é uma obrigatoriedade. Tem município que aceita, tem município que não aceita, tem promotor que provoca, tem promotor também que não provoca, não é obrigação dele provocar, que a lei permite, né? Com esse projeto de lei é limitar esse cabo eleitoral, mesmo porque os candidatos também querem que isso aconteça. Em alguns lugares sim, porque é muito caro. Nós temos um salário mínimo aí de R$630. Hoje, pela lei, você tem que contratar o cabo eleitoral, registrá-lo e recolher os encargos, entendeu? Então, onera muito a eleição e, às vezes, um candidato não quer contratar, mas o outro contrata, ele também tem que contratar para não ficar em situação desigual, e aí cria uma bola de neve. E a população reclama muitas vezes do excesso, porque aí, aqui em Cuiabá, por exemplo, muitas bandeiras, ou muitos cavaletes, ou muita gente na rua, acaba prejudicando o trânsito, e a população, ao invés de ficar querendo votar no candidato, quer bater no candidato, fica revoltado com aquilo, sofre algum tipo de acidente. Exatamente. Ontem, quando eu cheguei de Brasília, do aeroporto ali, próximo do aeroporto, tem uma rotatória ali, está em obra, tinha lá cabo eleitoral de 2 ou 3 candidatos a prefeito de Cuiabá, quase estavam batendo a bandeira no outro, empurra para lá, outro empurra para cá, e a confusão e realmente atrapalha o trânsito. E não sei qual o efeito desse movimento na decisão do voto do eleitor. Se isso eu acredito que isso não influencia o eleitor votar no candidato A, B ou C. Tá, isso, de um certo modo também, senador, não traz uma angústia para o senhor quanto efetivamente será aprovado esse projeto, essas propostas de emenda, porque no primeiro momento apresenta-se o projeto, mas até quando tem toda uma discussão nas comissões, quando efetivamente passa a valer, se tem respaldo dos demais colegas parlamentares? Olha, esse projeto da limitação do cabo eleitoral foi muito bem recebido lá, né? Nós agora, pós-eleições, o Senado volta a normalmente trabalhar, já foi para a Comissão de Constituição e Justiça, acredito, para apresentação de emendas, né? É o primeiro processo. E é uma questão que a gente vai acompanhar, e eu tenho certeza que é um projeto que tem todas as condições de vir a ser aprovado, porque tem a vontade dos senadores, vai ter a vontade dos deputados federais também da Câmara, e também eu sinto hoje que tem a vontade da sociedade, até dos candidatos a prefeitos, quem está mais na base tem essa vontade também. Senador, até porque há um questionamento muito grande por parte de alguns políticos de que o Tribunal Superior Eleitoral baixa muita resolução. O TSE, por sua vez, diz que vocês, senadores, enfim, Câmara Federal, não tem coragem de legislar sobre as questões eleitorais. Como que o senhor avalia? Exatamente, fica essas questões pontuais. Eu comentei isso agora, lá na semana no Senado, numa entrevista que eu dei para a TV Senado. Ainda vai ao ar. Por que o Supremo, a Justiça tem legislado em alguns momentos? Devido à inoperância do Senado e da Câmara. E assim, por incrível que pareça, nós tivemos uma reunião com a ministra Gleice da Casa Civil, nós estávamos na bancada, um senador pediu para ela fazer uma medida provisória e mandar para o Senado, né? Aí ela falou, olha, em que ponto chegamos, né? Que a medida provisória era uma coisa altamente criticada pela Câmara e pelo Senado, e agora
o próprio parlamentar pedindo para que o governo faça a medida provisória, porque na medida provisória ele manda lá de um jeito, aí cria um monte de emenda colocando uma coisa que às vezes não tem nada a ver com aquela medida provisória, mas como tem um prazo para ser votado, essa medida provisória acaba sendo votada e às vezes acaba se aprovando o projeto, que às vezes seja de interesse desse do outro parlamentar, e é válido com certeza, mas seria bem mais tranquilo se a gente tivesse a responsabilidade e o compromisso de votar os projetos que lá estão. O senhor, como um parlamentar municipalista e circula muito pelo Estado, o que mais angustia, assim, o que mais o senhor vê de problemáticas sérias que poderiam ser resolvidas com urgência e que às vezes até depende de união da classe política, empresarial, enfim? Olha, o estado do Mato Grosso é um estado assim, Romilson, que as demandas elas crescem e mudam muito de um momento para outro, né? Há pouco tempo atrás, você no interior, a demanda era a questão de máquinas para recuperar a estrada, o governador recebia os prefeitos aí, todos os prefeitos que recebia queria máquina. Primeira palavra, queria máquina. Aí depois resolveu comprar as máquinas, aí depois às vezes veio o óleo diesel, né? Tem comprando máquinas, teve aquela história também do escândalo, né? Aí já foi isso aí, mas para quem está no interior, essa questão que está na justiça, vai ser resolvida na justiça, ele não quer saber, ele quer saber se a máquina está lá trabalhando, atendendo o município, né? Mas aí, então aí muda muito, né? Aí você, outro momento é asfalto, um momento é saúde, mas assim, o que eu vejo no interior do Mato Grosso hoje, no sentimento, é as questões de saúde, que hoje precisa descentralizar mais, né? Descentralizar mais. Inclusive uma chiadeira geral, né, senador? Há críticas aí pontuais, não só do presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, como dos prefeitos, que reclamam de atraso. O senhor tem sentido isso e o que o senhor tem feito, inclusive, junto ao governador, para acabar com esse atraso que é reconhecido pelo governo? São situações que não pode acontecer, né? Quando você quebra um compromisso que você tem, que é o repasse de direito aos municípios, isso deixa o Estado numa situação de total descredibilidade perante o município, perante o prefeito, perante a sociedade. Então, o governador tem consciência disso. Ontem mesmo o senador Blário, a gente estava junto, e o senador Blário pediu ao governador Sival quando que essas situações pontuais seriam resolvidas para não acontecer mais fatos dessa natureza, e o governador Sival se comprometeu com o senador Blário, eu estava junto, de que até dezembro todas essas pendências estarão resolvidas e que no ano que vem a gente começa não é muito tempo, uma vida nova. É muito tempo, né? Vai ser 2 anos, né? O Estado teve várias situações, eu não vou entrar no mérito, talvez não priorizou, mas essas questões do repasse que é obrigatório, isso não é pecado capital, né? Porque não sei se é porque é época de eleição ou não, mas na Assembleia Legislativa, por exemplo, hoje se reclama de falta de pagamento na cultura, na agricultura familiar, na saúde. Não sei se os deputados estão aproveitando essa época também, porque são muito cobrados no interior, mas como o senhor tem visto isso? Está tendo isso mesmo ou é mais um fomento da eleição? Não, tá havendo, eu com certeza está havendo. Na cultura, o que acontece é o seguinte, de repente, vou te falar um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa na semana passada, e a pessoa me falou, olha, o Blário Mágico governador, uma vez nós fomos lá com o pessoal para fazer a exposição de Cuiabá, o pessoal da Climate e tal, chegou lá, sentou na mesa, o governador falou, não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro para isso. Né? O pessoal saiu com a cara ruim, foi embora, não ficou com nenhuma esperança nesse sentido. Passou uns dias, essa mesma pessoa, que foi um parlamentar, foi lá com um grupo de pessoas de samba, de cultura, de novo foi lá no governador, não tem dinheiro, vocês vão procurar em outra fonte, o Estado, a prioridade é outra. Então o governador Sival, por ser uma pessoa muito maleável, muito pacífica, ele abriu essas oportunidades, né, que o Estado não tinha, de financiar projetos de cultura de vários shows dos municípios para todo lado, e um monte de coisa e tal, e aí agora não consegue pagar. As contas não batem. Não bate, quer dizer, você abriu muito uma coisa que não existia, agora não tem dinheiro para pagar. Então era melhor, de repente, ele não ter se comprometido naquele momento do que ficar na situação que está hoje. Aproveitando essa discussão do governo do Estado, como é que você avalia a gestão Silval Barbosa? Olha, o Silval é uma pessoa que eu trabalhei na campanha dele, eu sou uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito determinada, né? Ele tem metas na vida dele. Então quando ele quis ser candidato a vice-governador, ele se colocou lá, até no momento lá, ele se colocou nessa posição. Quando ele chegou a vice-governador, ele fez uma meta de ser governador, tanto que fez até um curso superior nesse momento para se preparar para isso, né? Então ele é uma pessoa que tem meta, tem foco, né? E
tudo aconteceu, muitas coisas nesse quase 3 anos que ele está no governo, 2 anos e meio. É desagradável, mas tem muita coisa boa acontecendo e que vai acontecer e que mostra que é uma pessoa de estrela, né? Por exemplo, ele tem a oportunidade agora de ter 4,6 bilhões de reais para investir em infraestrutura, ligar os municípios que são 41 que não tem asfalto ainda, 1.500 quilômetros de asfalto, recuperar toda a malha viária do estado, os recursos do PVLT, o recurso do Prodetur para ligar Bom Jardim, toda asfaltada, a rodovia de Rondonópolis aqui, passando pelo Mimoso, terminação do evento. Então assim, é uma pessoa que ele tem estrela e que eu acredito que se ele resolver essas questões pontuais, que são pequenas, ele vai conseguir fechar o mandato de forma bastante positiva. Senador, mas por que acontece tantas crises? O que o senhor acha que está acontecendo ali? Porque volta e meia explode. O próprio governo, entre ele lá, acaba fomentando essas crises. Eu sempre falei para o Sival e falo, o Blairo Maggi, quando eu fui secretário dele, né? Quando ele ligava para um secretário, o cara chega, parava para ouvir o telefone dele, que o respeito, o medo o temor, né? O medo que tinha dele e a ordem dele era para ser cumprida. A ordem, o Blairo Maggi falou, você tem que cumprir a ordem dele, entendeu? E no Sival não tem essa sintonia, esse eco, a pessoa, ele fala, entendeu? E a coisa não acontece. O secretário ouve e daqui a pouco ignora. Ouve, ignora e daqui a pouco você volta lá e ele fala, mas não resolveu não resolveu. Aí liga para o secretário de novo, e aí depois você vai até que a pessoa enjoa de ir. Vai empurrando com a barriga. A pessoa fala, não vou mais lá porque não vai dar certo. Né? Tá certo. Senador, vamos ao estúdio com a apresentadora Thalita. Thalita, sua pergunta? Sim, Romilson, eu tenho uma pergunta. O Roberto mandou por e-mail, viu, senador? Ele lembra de um episódio que os senadores Maggi e Tax assinaram a proposta que pretende vedar o pagamento dos subsídios para os vereadores. E o senhor se mostrou contra a decisão. Como que está esse relacionamento, senador, com o próprio Maggi e com o senador Pedro Tax? Olha, depois do episódio eu conversei com o senador, né? E também porque eu não acreditava. Como é que é isso, senador? É uma PEC muito polêmica, né? É uma PEC, né, que ela acaba com o salário dos vereadores de cidades até 50 mil habitantes. Então, aqui no Mato Grosso... Quase todas. Quase todas. No mínimo, um grupo de vereadores foi até o senhor, né? Para defender ele. Não, eu viajo para o interior, as pessoas me cobram, né? Falam, Cidinho, eu ganho aqui 1.200 por mês. E assim, o coitado do vereador da cidade pequena, ali o cara é um remédio, bate na casa dele, você é um compadre, é um amigo. O cara, não, às vezes, numa prefeitura dele, compra do salário dele. É um campeonato de futebol, patrocínio. No final, eu nunca vi um vereador que tenha ganhado dinheiro sendo vereador. Geralmente ele desembolsa. Ele desembolsa, né? Então, não é essa questão de ir uma vez por semana ou 2 ou 3, é questão do comprometimento, do envolvimento, entendeu? E esse o senador Ciro Miranda, aí, voltando ao que eu estava falando, criou assim tentaram criar um mal-estar entre eu e o senador Blairo. Eu conversei com ele, uma pessoa bastante resolvida, falou assim, você está lá, você siga a sua posição. Eu, quando assinei, o cidadão falou que era para rever os valores, repassar da Câmara, mas não me falou que era para acabar com o salário de vereador, senão não teria assinado, né? Mas isso criou, né, uma situação, e eu penso assim, se fosse para começar a mudar alguma coisa, e tem que mudar mesmo, vamos começar lá por nós mesmos, né, pelos senadores, pelos deputados federais, começa pelos grandes para depois chegar nos pequenos. Até porque acontece o contrário, né? Estão aumentando o salário dos senadores, dos deputados federais o tempo todo, e aí vai mexer com a Câmara. Vai pegar a parte lá embaixo, então vamos começar por cima, que lá é onde tem mais, né? Essa questão, então, você acha que está superada, então? Entre eu, o senador Blairo, tranquilamente, eu já coloquei minha posição, essa semana falei para o senador Ciro Miranda de novo, que você contra, mas a sociedade tem uma pesquisa que apoia. Eu não sei, mas eu tenho que colocar minha posição, porque o agente político no município ele é importante, e é melhor que ele ganhe o salário dele, que trabalha honestamente, do que depois ele não ganhar e ficar lá pedindo para o prefeito. Senador, discute-se também a possibilidade de presidentes de bairros terem salário. Isso aqui na Câmara de Cuiabá. O senhor também concorda? Não. Aí eu acho assim que a função não é a função do presidente de bairro, ele é uma pessoa que ele coloca lá como voluntário, né? Eu reconheço o trabalho importante, mas eu acredito que do presidente de bairro, o futuro dele é chegar a candidato a vereador, não é? Que você pode ver, tem um monte de presidente de bairro e candidato a vereador nessas eleições agora. Então, de presidente de bairro é um trabalho que ele faz visando chegar a ser um representante político daquela comunidade.